tentando recuperar algo por curiosidade, ou tentando achar amigos, ou tentando achar objetos, e se metem no meio dos escombros perigosamente. Ainda na parte de emergência, após evento, há uma pressão de liberação de casas. No momento da chuva, o pessoal sai de casa, mas primeiro solzinho, primeira estiagem que dá, o pessoal quer voltar. Ficam numa situação desconfortável, ficam em abrigos, ou ficam em casas de parentes, ou ficam em lugar nenhum, e querem de qualquer maneira voltar para casa. Então ainda tem uma fase aí de apoio ao poder público para liberar oficialmente ou interditar casas. É uma pressão danada, mas é extremamente necessária, e o engenheiro geotécnico pode ser importante nessa fase. Vamos liberar essa casa aqui ou não, ou esses edifícios aqui embaixo. Então é uma fase que aí começam a existir já pressões para liberar ou para não liberar, né? E a gente tem que, tecnicamente, né, ou tentar fazer, nem sempre com muito apoio técnico, porque vai ser apenas um apoio visual, não, a gente nem sempre tem topografia, nem sondagem, tem que fazer uma geologia rápida, visual da região, e fazer uma análise para ver se é possível. Ajudar também na desobstrução, limpeza e eliminação de riscos eminentes, né, para permitir acessos, e uma pressão muito grande também pela estimativa de recursos. Então, o engenheiro geotécnico tem que dar uma avaliada. O que eu vou fazer aqui? Uma terraplanagem, um muro, etc. E ter uma ideia de preços para poder empurrar isso para os políticos levarem à frente e poder obter recursos e levar as obras à frente. Essa fase ainda tem um movimento, né? Depois da fase de restauração, que eu falei que às vezes sai, né, são feitos alguns projetos básicos, alguns muito simples, né, e são feitas licitações de forma emergencial envolvendo projeto e obra. Bom, tem que fazer isso aí, faz o muro aí, ou desobstrui isso de qualquer maneira, mas tem que ter um apoio técnico do engenheiro. São feitas essas obras. Correspondem a essa fase que eu chamei das obras convencionais, né, de limpeza e estabilização, inquestionavelmente de emergência. Depois, a terceira fase, que seria aquela fase de reavaliação, que envolve os estudos, né? Então, são feitos a avaliação dos modelos hidrológicos, meteorológicos, né? Melhoria da coleta de dados, investigações, sondagens, geologia, elaboração de projetos, métodos de cálculo, etc. E, finalmente, chegar nos mapas de risco, onde são superpostas, né, os aspectos geotécnicos ou geográficos com os aspectos humanos, de ocupação, etc., para avaliar cada local, né, em paralelo fazendo planos de contingência, rotas de evacuação, identificação de abrigos, bolando sistemas de alarme. Aqui no Rio já tem alguns sistemas de alarme em favelas, em comunidades, funcionando, né? Uma pressão, estudos para uma revisão da legislação, tanto de ocupação como de ação das autoridades, e uma reavaliação técnica, que são momentos de tirar aprendizados do tipo de escorregamentos que houveram, dos volumes envolvidos, dos esforços que ocorreram em função de retroanálise e de reavaliação do que aconteceu. E, finalmente, a última fase, que seriam realmente as ações de prevenção, que corresponderia a reduzir as condições de imprevisibilidade para se preparar para o inesperado. Seriam as obras de contenção propriamente ditas, as obras físicas, né, muros, barragens, barreiras, cortinas, gabiões, etc., desvios de canais, e ações junto à sociedade, para que a sociedade entenda o problema e saiba se comportar diante dessa situação, ter consciência disso que pode acontecer, né? Ações políticas para definir diretrizes para isso, criar leis, tanto para as pessoas como para os municípios e para o próprio Estado tomar atitude, e outras ações em paralelo, como, por exemplo, e eu vou citar aqui,
a criação de monumentos para que não se esqueça o que aconteceu, né? Então é importante não esquecer essa emoção do período de pós-evento, é importante que fique, para que o pessoal não desvie a sua atenção para outros assuntos, esquecendo de tratar esse que pode acontecer. Tá? Quanto às obras de contenção, obras físicas, eu separei aqui 3 exemplos típicos. Uma são a fixação de blocos, que corresponde à recuperação de áreas que escorregaram e deixam ainda alguma situação instável, possível de causar algum escorregamento. Então, isso aqui é, por exemplo, no bairro do Caleme, em Teresópolis, tem um bairro aqui embaixo, houve um escorregamento e sobrou uma quantidade de solo e rocha, alguns blocos aqui, que vocês podem ver o tamanho, em situação estável. Então, um exemplo típico de obra de contenção física seria, por exemplo, a fixação desses blocos com tirantes, né, mapeados aqui, bloco por bloco, calculados em função do volume e da inclinação da superfície onde ele se encontra, e, por exemplo, uma barreira dinâmica aqui para pegar pequenos blocos que não foram fixados, como esses menores aqui, ou torrões de solo em chuvas intensas. Então, esse é um exemplo de obras físicas. Outra é uma situação, são as barreiras dinâmicas muito usadas, agora recentemente, são barreiras para resistir impacto. A obra anterior, nós estamos estabilizando uma situação estática, né? Nessa aqui, nós estamos nos preparando para absorver uma ação dinâmica, de queda de blocos. As barreiras hoje em dia já evoluíram bastante, tem vários tipos de barreira, vários fabricantes, e são muito usadas principalmente nos locais onde são conhecidos os movimentos, que são onde a água flui, nos talvegs. E isso sempre vai haver, quando tiver uma chuva excepcional, sempre vai haver um fluxo muito grande e a tendência é de escorregar de material nos talvegs onde se concentram as águas. São os locais conhecidos, né? O terceiro tipo são obras mesmo, complexo de obras. E eu peguei aqui um complexo muito interessante, que é num talveg que desemboca na refinaria Presidente Bernardes, lá na cidade de Santos, em São Paulo. Ela foi feita num local estratégico em termos de proximidade do Oceano Atlântico, próximo ao rio, para receber terminais, mas ele ficou muito próximo também à encosta da Serra do Mar, que naturalmente é instável e sujeita a desastres naturais devido às chuvas. Então, o que aconteceu aqui? Aqui é um exemplo de obra de contenção, obra muito bem feita, muito bem estudada, mas que mostra a evolução desse ciclo e a aprendizagem necessária em termos de engenharia. Então, em 1976, teve um primeiro escorregamento, uma corrida de detritos, né, causando prejuízos. Então, se fizeram algumas obrinhas e tal, que não foram muito... Em 1985, um novo ciclo, um novo evento. Então, causando mais danos, chegou a assorear uma represa que abastece a unidade petrolífera, e foram executadas obras de contenção nesse talveg, incluindo 9 barragens de gabião para quebrar a energia da água. Isso em 95. Em 85, choveram as barragens, resistiram. Em 94 veio uma outra chuva de maior intensidade, e um grande debris flow, corrida de detritos, de grandes proporções, destruiu 8 dessas barreiras, causando uma paralisação de cerca de 10 dias no funcionamento de toda a refinaria, que é um problema seríssimo, um prejuízo da ordem avaliado em 44 milhões de dólares. Então, notem que, primeiro foi feito, aqui nós temos 3 ciclos que ocorreram, 4, né, na verdade, e os efeitos foram se aumentando, né, e as obras futuras feitas foram baseadas exatamente na experiência anterior. Então, foram reavaliados os esforços
que ocorreram as condições de fluxo, velocidade, e executado um complexo de obras para, além de planos de contingência pela própria refinaria. Então essa é a posição da barragem, a foto não está muito nítida, mas dá para ver que ela fica numa região estratégica, perto do Porto de Santos, mas bem no sopé da encosta e aonde deságua esse Talveg. Aqui está o esquema das obras. Então foram feitas obras de todos os tipos, barragens com vertedouros, galerias, vertedouros, canais, tubos de drenagem, vertedores de emergência, lagoa de decantação, outros canais. Então foi feito um complexo de obras muito bem estudada. Tá? Aqui estão alguns tipos de obras que foram adotadas para quebrar a energia, contraforte para quebrar a energia das águas e segurar troncos de árvores e blocos de rocha. Algumas barragens apenas para reter a água, amortecer a água com locais de drenagem quando a chuva não for muito grande, né, aqui operando. Aqui são reservatórios de decantação, proteção das margens com gabiões. E aqui está a localização das obras ao longo do Talveg. E logo aqui vocês veem os tanques de petróleo e derivados de petróleo, por onde passa o rio, que necessariamente não pode sofrer enchentes ou coisa desse tipo, para não causar danos à unidade em operação. Tá? Então, esses são alguns exemplos de obras físicas. Agora, nós temos também que tratar junto à sociedade. São ações sociais. Ou seja, levar o conhecimento, fazer o treinamento da população quando ocorreu o evento. Tá? Instalar sistemas de alarme confiáveis, que o pessoal acredite. Tá? Eu proponho aqui o apoio da mídia, porque hoje em dia tem rádio, televisão, rádio amador, jornais, internet. Né? Eu me lembro aqui, teve um dia que chegaram no escritório aí, fechou o tempo aí, tem a notícia de que vai cair uma chuva grande, então o pessoal dispensa o pessoal um pouco mais cedo para não ter confusão de trânsito, entendeu? Tomar as providências em casa. E criação de um plano de contingência com coordenação geral da Defesa Civil. Então, essas são algumas das ações que podem ser feitas junto à sociedade apenas. E ações políticas, que são exatamente determinar condições legais de procedimentos. Felizmente, nós tivemos já uma lei do deputado federal Glauber Rocha, que é morador de Friburgo, Glauber Braga, desculpe, achei o cineasta, que a gente acostuma. Ele é morador de Friburgo, teve problemas durante essa última cheia, e ele, felizmente, abraçou essa causa. Então, ele juntou o que existia uma política nacional, ele pegou de defesa e de proteção civil e montou essa lei, e trabalhou essa lei no Congresso e no Senado, de forma que ela foi aprovada, já e sancionada pela presidente Dilma, no dia 10 de abril deste ano. É uma lei bastante recente, mas é um marco importante para o combate e a prevenção de desastres naturais. Eu vou botar aqui um resumo. Ele fez uma palestra aqui no Clube de Engenharia, muito interessante. Tem alguns vídeos na internet. Então, ele, na verdade, o que eu queria dizer, ele fez a fusão de uma medida provisória que existia em 2001, errado ali, que tinha apenas 6 artigos, ele propôs 50 e depois da negociação sobraram 20 artigos. Mas 5 pontos são importantes destacados por ele, e eu também acho extremamente importante. O primeiro é definir a responsabilidade da União, dos estados e municípios. Qual é a responsabilidade de cada um nessas ações civis? Depois, introduzir nas escolas a política de prevenção, de tal forma a educar as pessoas desde pequenas
a entender o assunto, evitar jogar lixo no sistema de drenagem, evitar construir em locais inadequados, saber que aquilo ocorre, tá? Mostrar o histórico das coisas, então colocar no currículo escolar esse assunto. O terceiro ponto é proibir edificações em áreas de risco. Todo mundo fala, é área de risco, etc., mas nem sempre tem uma lei específica para isso. Então, obrigar os municípios a legislarem de forma a evitar a construção em lugar inadequado. O quarto ponto seria obrigar os municípios a fazerem os seus planos de contingência com audiência pública, tá? E divulgação desse assunto. Inclusive, aí estariam as próprias necessidades de fazer os mapas de risco, de ter essa legislação casada. E, finalmente, segundo ponto, o quinto ponto importante foi a criação de um serviço militar alternativo em áreas sujeitas a desastres. Então, em vez do jovem se alistar no serviço militar, ele se alistaria no Departamento de Defesa Civil, etc., e ficaria preparado para agir numa eventualidade de um desastre natural que causasse danos. Então, é uma lei muito interessante. Falta agora fazer os mecanismos para ela funcionar. Quer dizer, o serviço militar tem que criar o órgão, tem que fazer os mapas de risco, tem que obrigar os municípios a integrarem isso. Isso é uma coisa que todos nós, engenheiros e cidadãos, temos que ajudar. Eu levei esse assunto lá, como o Gustavo falou, lá em São Paulo, para o CEF, tinham cerca de 500 pessoas no auditório. É uma forma que a gente faz, de tal forma que o pessoal, que todo mundo possa saber que existe a lei e todo mundo possa colaborar de alguma maneira. Tá? Outras ações. O que eu acho importante, como eu falei, é não esquecer do assunto, para não perder o foco. Para as verbas não serem desviadas para outros assuntos. Tá? Para as leis ficarem aí. Então, a minha ideia seria propor a construção de monumentos de preservação da história, seguindo exemplos mundiais que existem aí. Por exemplo, em Berlim, o East Side Gallery é um trecho conservado do Muro de Berlim, onde, além do muro mesmo conservado aqui, existe um museu com fotografias de toda a ascensão do Terceiro Reich de Hitler até a sua queda, aparecendo fotografias realmente impressionantes de tudo que aconteceu. Isso é visitado por milhões de pessoas durante o ano. Para o pessoal